Olá, alunos, nesse vídeo veremos um exemplo de cálculo similar ao exercício que vocês estarão realizando, vendo os primeiros passos para o dimensionamento e detalhamento de uma laje. Esse é o exemplo que nós veremos. São 3 lajes, a laje 1, uma laje em balanço, laje 2 e 3 apoiada nos 4 bordos. Classe do concreto FCK 25, cobrimento 2, carga de revestimento, vamos considerar 1 kN por metro quadrado, carga acidental 1,5, peso específico da alvenaria 1,8 e o pé direito do pavimento 2,8. Então, apenas a laje 3 que tem uma carga de alvenaria apoiada sobre ela. Então, nós veremos nesse vídeo os primeiros passos, que é a classificação, condições de contorno, pré-dimensionamento, espessuras mínimas a serem consideradas. Com relação à classificação, vou verificar primeiro a laje 1, que é uma laje em balanço, ela não tem viga nas 4 bordas, apenas em uma. Então, quando uma laje em balanço, ela é sempre considerada laje armada em uma direção, e o dimensionamento é similar a uma viga em balanço. A laje 2, para verificar a classificação, se é armada em uma ou duas direções, eu vou pegar o maior vão dividido pelo menor. O maior é 5, o menor 4,50. 5 dividido por 4,50, 1,11. Então, se o lambda deu menor do que 2, eu considero que a laje é armada em duas direções. A laje 3, eu faço a mesma conta, eu pego o maior vão, 5,50 dividido pelo menor, que é 5, 1,10 também, uma laje armada em duas direções. A diferença de laje armada em duas ou uma direção é com relação ao comportamento, e aí muda um pouquinho na parte do cálculo dos esforços. O próximo passo é com relação às condições de contorno. Então, eu vou verificar a laje 1, que é uma laje em balanço, ela é sempre considerada engastada, senão ela fica instável, vira um elemento hipostático. Então, tem o bordo livre e o engaste, onde eu tenho a viga. Então, a laje 1 seriam essas as condições de contorno. Para a laje 2, eu vou verificar com relação ao encontro da laje 2 com a laje 3. Ela não tem continuidade do lado esquerdo, do lado superior e para baixo, olhando em planta. Então, é um apoio simples. Agora, com relação à viga entre a laje 2 e 3, eu vou considerar engastada, por quê? Porque o vão da laje 2 é 4,50, é menor do que o da laje 3, que é 5,50. Então, eu posso engastar a laje 2 na laje 3. Então, seriam essas as condições de contorno da laje 2. 3 apoios simples e 1 engastado. Com relação à laje 3, eu tenho que fazer a mesma verificação. Na parte de cima é apoio simples, porque a laje 3 tem continuidade com a laje 1, mas o vão da laje 1 é muito menor do que da laje 3. Do lado direito não tem continuidade, da parte inferior também não tem continuidade. Agora, com relação à laje 3 e à laje 2, eu tenho que fazer a verificação. O vão da laje 3 não é menor do que o da laje 2. Então, eu faço uma segunda consideração. Eu verifico se 80% do vão da laje 3 passa a ser menor do que o vão da laje 2. Fazendo essa conta, 80% de 5,50, que é o vão da laje 3, dá 4,40. Passou a ser menor do que 4,50. Então, mesmo sendo maior, eu posso considerar engastada a laje 3 na laje 2. Se fizer essa conta entre a laje 3 e a laje 1, vocês poderão perceber que não é possível engastar a laje 3 na laje 1. Então, seriam essas as condições de contorno entre a laje 3 e considerando engaste aqui com a laje 2. Então, o resumo são essas as condições de contorno aqui da laje 1, laje 2 e laje 3. O próximo passo é com relação ao pré-dimensionamento. Tem nas notas de aulas as contas para a laje em balanço. Eu pego o vão
divido por 12,5. O vão da minha laje 1 é 1,50. O que importa é o vão do balanço. Esse valor de 5,50 poderia ser qualquer valor que não influencia no pré-dimensionamento. Então, 1,50 dividido por 12,5, 12 centímetros é a espessura que eu vou adotar para minha laje 1. Com relação à laje 2, eu tenho uma conta para fazer o pré-dimensionamento. Tenho que verificar o número de bordas engastadas e o menor valor entre o LX e 70% do LY. Para o caso da laje 2, o número de bordas engastadas é 1. O menor vão 4,50, o maior 5. Então, o menor entre esses dois valores vai ser o valor de 70% do maior vão. Então, o cálculo da altura útil é 2,5 menos 0,1 vezes 1, que é o número de bordas engastadas da laje 2, vezes esse valor de L é o menor entre o LX, que é 4,50, e 70% do LY. No caso aqui, o valor menor é 70% do LY, que deu 350, dividido por 100. Então, a minha altura útil, que é o D, deu 8,4. Para calcular a minha altura, a espessura total da laje, eu pego a altura útil mais o cobrimento, que é 2, e mais metade do diâmetro da barra, que eu vou considerar uma barra de 10 milímetros, assim como consideramos em vigas. Então, aqui só para exemplificar, eu tenho o D, que é a minha altura útil, e o H, que é a altura total. Como deu 10,9, eu vou adotar, geralmente nós não utilizamos valores quebrados, geralmente são valores inteiros, então eu vou adotar o valor de 11 centímetros. Como é um pré-dimensionamento, eu poderia adotar 10 ou 11, depois fazer as contas para verificar se ele está atendendo a todas as solicitações. Com relação à laje 3, a conta é similar. O número de bordas engastadas é 1. Eu verifico o menor valor entre o LX e 70% do LY e repito a mesma conta anterior. No caso, deu 11,74, eu vou adotar um valor de 12 centímetros para a espessura dessa laje. Então, tem aqui o resumo aqui do que foi verificado até então. A laje 1 com 12, laje 3 com 12 e a laje 2 com 11 centímetros. Então, esse é o primeiro passo que faremos no exercício. Estaremos entregando até o final da terceira semana. Teremos outros vídeos mostrando como que é o desenrolar das outras etapas desse exercício. Um abraço e bom estudo!